Thiago Santos e o Benítez, mas também queria, por gentileza, se fosse possível, que você falasse sobre como foi o início da semana, as reuniões que aconteceram depois de Goiânia, com a direção do Grêmio na segunda e na terça-feira, enfim, como é que foi a preparação para esse jogo? Vamos começar pelas reuniões, então, tá? As reuniões já são hábito, né? Eu e o Denis temos o costume de nos reunir a cada 10 dias, a cada 15 dias, né? Para discutir alguns assuntos, colocar em pauta alguns assuntos para não deixar acumular muitos assuntos seguidos, né? Sem que a gente se reúna. E também para que eu fale do panorama, do cenário, né? Do momento, né? Da pressão, né? Também por parte da direção de passar confiança do trabalho e que isso resulte que a gente encaminha a confiança para os atletas também, né? Reunião com o presidente, ela acontece com um pouco menos de frequência, né? Mas ela também tem momentos para acontecer, né? Então não tem nada surpreendente, né? O presidente também faz determinadas cobranças, né? Determinados apontamentos que a gente busca responder à medida que é questionado também, né? Mas sempre também passando bastante confiança no trabalho, né? Que muito embora esteja esse momento instável, né? O trabalho está sendo conduzido para que a gente ache soluções para os problemas que a gente tem, né? Com relação ao jogo, eu arrisco dizer que talvez esse tenha sido, né, o nosso melhor jogo até esse momento. Para mim era importante a estrutura com 3 centrais funcionar bem, né? A gente ter o controle, conseguir pressionar dentro do campo do Vasco. Eu acho que isso aconteceu. O resultado de empate a gente deve valorizar, né, a despeito do momento que a gente está vivendo, né? O ideal sempre era vencer para se recuperar. É o 4º empate seguido, né? Porém um adversário direto na briga, né? Uma boa atuação, novamente criamos muitos, sofremos um pouco no final do jogo, porque o adversário se colocou muito à frente para buscar o gol da vitória jogando em casa, e não conseguimos, já com algum jogador descansado, imprimir um contra-ataque que pudesse ser letal ao Vasco, mas mesmo assim controlamos bastante bem o jogo, né? Tiveram algumas coisas bem boas e importantes, né? O Thiago, que está entrando na vaga do Vila, ausente, né? Foi muito bem, né? O Benítez, e a escolha do Benítez foi para que a gente tivesse uma ponta mais aguda com o Biel e outra ponta um pouco mais de articulação, porém o jogo se demonstrou que ao ter uma ponta mais aguda pelo lado e também o Bitelo pelo lado esquerdo do campo, isso fez com que a gente ficasse um pouco torto na primeira etapa, né? Muitas vezes o Edilson abriu o campo do lado direito e o Benítez estava centralizado como meia e faltava uma perna na ponta para que a gente não ficasse somente previsível por um lado do campo. A mudança foi para isso, né? Para que a gente equilibrasse um pouco mais os dois lados. Eu acho que isso funcionou muito bem, né? Como eu disse, talvez tenha sido nosso melhor jogo, não é o suficiente ainda, né, para que diminua a pressão, mas é bem importante para que a gente consiga ter certeza que pode ter encontrado um caminho novamente pela consistência do jogo que fizemos. Agora, Roger, parece que você chega a uma solidez defensiva, consegue isso, e o Grêmio é uma das principais defesas da competição, mas a gente vê cada vez menos chances criadas para os centroavantes. Os seus pontas estão surgindo. São centroavantes, tanto o Diego Souza quanto o Elkson, que são jogadores que vão ficar mais na área. Parece que as chances para eles são cada vez menos. Como é que você pretende corrigir essa situação? Não, as chances elas são para a equipe, né? Os centroavantes fazem parte da equipe. Serão abastecidos, e esse sistema com a amplitude dos 2 alas permite muito mais acessos à área, né? Hoje a volta do Edilson, né, que é um jogador que jogando de lateral de ala tem um bom terço final, e no segundo tempo também a opção pelo Diogo, que é um jogador que para esse sistema talvez tenha mais características do que o Nicolas, porque é um jogador mais leve, que produz mais em jogo combinado ou de vitória pessoal no terço final. A gente naturalmente vai ter mais jogadas de linha de fundo e cruzamento pela estrutura do sistema.
né? Mas também a estrutura do sistema, colocando jogadores leves pelo centro para pressionar, a gente vai ter perna rápida no centro para roubar a bola ou em contra-ataque produzir as oportunidades que nós produzimos. O atacante, muito embora eu sempre digo que a gente vai produzir para o atacante, o sistema vai se adaptar a partir de agora, né? Isso é um novo modelo e as oportunidades para os atacantes vão acontecer. A equipe está produzindo ainda o suficiente para vencer. Hoje foram 4, 5 oportunidades muito claras, né? E a gente está pecando na finalização, na tomada de decisão, na defesa do goleiro, né? Num corpo na frente, né? Num drible um pouco a mais, né? Mas eu acredito que a confiança voltou, né? E a gente tem tudo para daqui para frente começar uma sequência diferente. Roger, eu queria que você falasse um pouco mais dos bastidores desse jogo, até chegar ao jogo, porque não só eu, quem está aqui do Rio Grande do Sul, relatava que o clima não é de pressão, não vi um clima tão tenso, essa é a verdade. E do lado de fora o torcedor ficava cobrando muito, mas internamente eu vi uma tranquilidade entre vocês, tanto da direção, comissão técnica e os próprios jogadores. E daí, então eu queria que falasse um pouco mais desses bastidores até esse jogo, que foi importante, e uma garra, uma determinação que em alguns jogos faltou, o torcedor reclamou, e hoje não. Hoje vem pelo menos salientando essa determinação nos 90 minutos. César, o papel da gente como comissão técnica, da direção como corpo diretivo, na figura do presidente, do Denis, do Diego, do Serginho, é justamente nos blindar do que acontece fora, né? Eu, da minha parte, como líder do processo, é justamente passar confiança. Se eu não conseguir passar confiança para os caras e eles acreditar em tudo que vem de fora e acreditar que está tudo completamente errado, né? E que se perder o treinador vai sair, isso é muito difícil conseguir trabalhar. Ninguém consegue trabalhar com esse cenário, né? Então, internamente o ambiente estava bom, sim. É preciso transformar um ambiente leve, que já basta toda a pressão pelo nosso desejo de subir o clube, ser ainda impactada por tudo que diz fora, né? Há 2 meses atrás, um mês atrás, a gente estava comemorando o Campeonato Gaúcho, né? Era todo mundo bom, né? Agora todo mundo ruim, né? Isso aí é uma roleta russa, né? É uma esquizofrenia que se a gente que trabalha com futebol há 30 anos entrar, a gente não faz nada, né? Se eu como treinador, né, aqui tem 1, 2, 3, 4, tem 10 microfones. Lá na rádio de vocês tem mais 5 pessoas em cada rádio comentando o jogo, né? Cada um com uma decisão, uma escolha diferente, né? Tem mais 5 televisões aqui, né, com cada 5 comentando. Se eu resolver olhar para tudo e acreditar que está tudo errado, eu não vou me mexer, eu não vou trabalhar, né? Então eu digo que eu sou um alienado por opção, né? Alienado por opção. Eu não olho, não vejo, né? E como eu entendo, não que a crítica, né, o comentário, a opinião, ela seja errada, né? Mas ela é parcial e ela é descontextualizada, né? As pessoas que estão próximas a mim, familiares, amigos, né, quando elas mandam alguma coisa me elogiando, né, alguma reportagem, eu disse, não manda, por favor. Porque se eu entendo que a crítica negativa ela é parcial e descontextualizada, muitas vezes, a positiva também é, né? Então eu prefiro não ouvir nem a negativa nem a positiva. E me abastecer daqueles que estão na nossa voz, que são a nossa fortaleza. É a família em casa, são os filhos, né? É o nosso ambiente mais próximo, né? Só isso. Então a nossa obrigação é manter o ambiente estável, né? E cada dia eu já falei para o meu diretor, Denis, essa é a prova que se a gente vai ser medido por quanto peso a gente carrega sem envergar, né? E não tem nada errado, tá tudo certo, tudo certo. Roger, tu avaliou hoje como a melhor atuação do time na Série B. O quanto a atitude, a alta competitividade ajuda nessa tua avaliação? Eu acho que foi isso, justamente também, além do jogo, o espírito, né? Eu acho que o que ficou marcado para o torcedor, eu tenho certeza que foi a forma, né, como a gente encarou um adversário que é adversário direto na briga pelo acesso, né? Mais do que também a qualidade do jogo, a segurança que a gente demonstrou dentro de campo com o novo sistema,
foi a forma como a gente encarou o jogo e o adversário. Mas talvez hoje a gente tenha feito a nossa melhor partida com o espírito de Série B. E aí eu queria pegar esse gancho, Rocha. Você falou o espírito de Série B e que muita gente fala, debate, é que existem características de competição que se diferenciam uma por outra. A Série A tem uma cara, a Série B tem outra cara. O que falta no teu Grêmio para ser efetivamente um time com cara de Série B, para jogar a Série B? Eu acho que é o que a gente viu hoje. Imagino que tu também tenha visto, né? Dizer, competir, né? Jogar quando possível, né? Ter uma estrutura sólida, sofrer poucos gols, aproveitar as oportunidades que se cria, né? Mas sobretudo a Série B é um jogo muito mais de força, de imposição de bola aérea, né? De jogo de intensidade, né? Porque você pega campos que não tem tanta qualidade para jogar, que não é o caso do campo do Vasco, que talvez seja um dos melhores da Série B, né? Você vai pegar longas distâncias, né? Como foi o jogo contra o Vila Nova aqui no sábado, a gente não pôde treinar, né? Por causa dos deslocamentos. Vai pegar temperaturas diferentes, né? Se tu vai pegar, o que eu digo para os atletas, 80% dos times que vêm jogar contra a gente tem muita experiência nessa competição, né? Dizer mais do que isso, os atletas olham para o outro lado, para a camisa do Grêmio e sabem que se fizer uma boa Série B, principalmente jogando bem contra os grandes, podem vislumbrar uma oportunidade do lado de cá. Mas, então é isso, para mim é isso, né? Dizer, entender o espírito da competição, né? De se botar a bunda no chão, né? De se ralar bastante. Roger, boa noite. Acho que você já falou bastante sobre o jogo. Queria que você comentasse sobre a homenagem que você recebeu antes da partida do Vasco. Acho que é um tema importante e que a gente vê que cada vez mais isso vem acontecendo no futebol brasileiro. Foi muito bonita, né? Eu convivi com o Santana, o massagista, quando eu jogava, né? Muitas vezes, né? E recebi a homenagem do seu filho, né? Isso é uma luta que a gente é diária, a gente precisa discuti-la, né? Mas eu acredito na educação, no letramento, né? A justiça está aí para punir os casos extremos, né? Mas eu acredito que a gente precisa conversar a respeito, né? Para entender, a gente só vai entender o futuro quando a gente entender o passado. Por que nós temos esse funcionamento, né? E o futebol, para mim, ele é um microcosmo do que acontece no Brasil, porque ele é impactado pelas emoções do jogo de futebol e por vezes os estádios, né? Me parece que o torcedor deseja que eles fiquem protegidos das regras que a sociedade tem lá fora, mas não, né? Elas são iguais, né? O futebol de todos os esportes coletivos talvez seja o mais democrático de todos, né? Porque joga o baixo, joga o alto, joga o preto, joga o branco, joga aquele que está um pouquinho em cima do peso, joga o magrinho, joga o lento, joga o rápido, né? Tem espaço para todos, né? Alguns outros esportes também, né? Alguns outros esportes eles tiveram que adaptar um pouco a regra, né? Para conseguir botar um jogador mais baixo, né? Fazer um líbero no vôlei ali, cada vez está aumentando, tirou o baixinho do jogo, né? Mas então o esporte para mim é o mais democrático de todos, né? E também pela sua a relação, né, de scores baixos, é o jogo que o melhor time nem sempre vai ganhar do outro, que é inferior tecnicamente, né, porque é por isso que é um esporte apaixonante e a gente não pode deixar esse esporte apaixonante, né, encobrir o que a gente precisa resolver, né. Fiquei muito lisonjeado com a homenagem, né, e espero que outros clubes também possam fazer, né, para outras personalidades. Bem fechado, Antenados na Jogada. Bom, te perguntar sobre a sua mudança. Se você concorda que você mudou o seu estilo como treinador, porque em 2016 você ficou conhecido como técnico que montou aquele time campeão com o Renato, da Copa do Brasil e depois da Libertadores. E aí o time vistoso jogava bem e todo mundo dizia que foi você que montou. Depois, você, já no Fluminense, agora no seu último trabalho antes do Grêmio, você ficou conhecido já como técnico que preferia defender primeiro para depois atacar. Tinha menos posse de bola com os adversários e tal. Queria saber se você concorda que houve essa mudança e por que e quando houve essa mudança. Claro que houve a mudança porque, né, aqueles foram os primeiros trabalhos, né, e se eu mudei, eu fiquei muito feliz de ter mudado, porque eu aumentei as minhas possibilidades, né? Não se ganha só de um jeito, né? Não se constrói vitória só de uma forma,
Eu não penso que eu mudei, eu acho que eu evoluí e aumentei meu leque de possibilidades. Né? Aquele modelo não foi criado à medida do meu gosto, foi criado à medida do material humano que eu tinha à minha disposição. Né? E assim vai ser sempre. Né? Eu não quero na minha carreira ter uma única forma de jogar. Né? Porque eu quero me experimentar como treinador também, né? Agora com essa forma como 3 zagueiros eu tinha jogado algumas vezes em outros momentos, né? Com uma linha com 3 centrais, né? É na experimentação, né? Não mudei, né? Talvez tenha aumentado o meu leque de possibilidades. Sobre não propor o jogo, sobre esperar o adversário, se o time é mais reativo, eu não tenho nesse sentido. Se você depois que propõe menos o jogo. Depende do que é propor o jogo, né? O adversário que não tem a bola e está induzindo o adversário, ou quem tem a bola, a fazer o que você quer, é propor o jogo. Né? Concorda? Então. Você atacar, você tomar conta do. Mas se a gente medir, por exemplo, em valores absolutos, o último jogo nós tivemos 35% de posse de bola contra 65. Sabe quanto tempo é isso do total de posse de bola mais essa diferença? 2 minutos, 3 minutos. Né? Então, para mim é o que tu faz com a bola a maior parte do tempo. Né? Controlar o jogo, controlar a bola é uma questão. Né? Controlar o jogo é outra. Né? Você não controla o jogo unicamente com a bola no pé. Um controla a bola, outro controla os espaços. Né? São coisas diferentes e não menos importantes. O importante é o que tu faz quando tu tem a bola. Né? Lá em 2015, 2016, sofri muita crítica porque eu ficava demais com a bola e não tinha contundência. Né? Não tinha tanta contundência, não finalizava. Não adianta ficar 70% de posse de bola e não finalizar 20 vezes no gol. Né? Então, também tem essas reflexões. Não ter ou não a bola, como eu disse, é uma questão a se discutir. Até porque, quando o meu trabalho de conclusão na faculdade, eu fiz justamente sobre estatística de jogo. E uma das questões que não era determinante para a vitória era a posse de bola. Não é determinante para vencer você ter maior posse de bola. É o que você faz quando você tem ela, menos ou mais. Obrigado, Roger. Obrigado.